Fernando, boa tarde. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Margarete, tudo bem com ela? Ei, Kátia, boa tarde. Rogério, tudo bem? Tá tudo bem com você? Nós não conversamos essa semana, né? Saudade também. Patrícia, boa tarde. Como é que você está, querida? Como é que estão as coisas? Boa tarde para você, sua família. Ricardo, boa tarde. Como é que você está? Jandira, tá bem? Daqui a pouco nós vamos começar. Estou esperando mais um pouco pessoas entrar. O tema dessa tarde é sobre o Sermão da Montanha. Amém. Graças a Deus, Patrícia. Eu estou bem também, Fernando. Graças a Deus. Eu tô com um pouco de alergia, mas é por causa de poeira. Amanhã, quem sabe, a gente pode falar, né, Kátia? E Daci, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Um abraço para Adelaide. Madá, como é que estão as coisas? Boa tarde. Eu tô bem, Patrícia. Graças a Deus. Como eu falei atrás um pouquinho, eu tô com um pouquinho de alergia, mas eu tô tomando loratadina. Acho que aí o nome é esse. Ei, Rosa, boa tarde. Como é que você está? Um abraço pro Nivaldo. Tá tudo bem com você? Fabiola, boa tarde. Seja bem-vinda. Como é que estão as coisas? Um abraço pro Alisson. Esqueci de pegar água, mas vai sem água mesmo. É, eu queria que pedir, né, que na hora que nós estivermos fazendo a oração inicial, eu fiquei sabendo agora à tarde que uma médium da casa está com Covid. A Nilza, a mãe da Joyce. E a Joyce ligou para mim pedindo orações, né? A Nilza foi para uma UPA, né, para ser atendida, mas falaram com ela que ela não precisava ser internada, não. Mas a Joyce pediu orações porque ela tá vendo que a mãe dela não tá passando bem. Então, eu vou pedir que nós nos juntemos na oração inicial, não só para nossa irmã Nilza, né? Mas para todos os irmãos que nos encontramos tão ansiosos para que esse momento tão difícil da humanidade ele seja ultrapassado, né? Embora momentos difíceis que sejam momentos de aprendizado, embora momentos de dor seja cada um desses irmãos que estão atravessando por essa dificuldade recebam pelo menos as nossas energias de, de amor, né? Dar um pouco de amor é sempre, é sempre bom. Então, eu vou pedir um minuto de licença, a cozinha é aqui do lado, ó. Então eu vou pegar um copo, uma garrafa de água, tá bom? Só um minutinho, por favor. Então, desculpa a demora. É, então vamos pedir a Deus, através desse minuto de oração, que Ele possa abençoar a todos nós que aqui estamos. E em Jesus buscamos
para que as nossas orações cheguem ao nosso Pai, por todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, que nós sejamos assistidos por seu amor e iluminados por sua luz. Que essa luz nos traga aquilo que necessitamos, força e coragem para seguirmos em frente. A esses irmãos que se encontram nesse momento de extrema dificuldade, do corpo e do espírito, não só atravessando esse quadro de doença, mas também nos momentos de dificuldade, nas doenças do espírito, que nós possamos ser abençoados pela luz do nosso Pai Celestial. Agradecemos a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, que tanto faz por nós diuturnamente, que nós possamos receber as graças desse amor inesgotável que desce das fontes celestiais e chegam até nós pelos mensageiros de paz e de luz que sempre estão a nos socorrer e nos guiar. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Nós vamos falar um pouco do Sermão da Montanha. Ei, Joyce, nós já conversamos sobre sua mãe, nós já fizemos a oração e oramos por ela e por todos que aqui estão, tá bom? Boa tarde, Juliana, um abraço para todos. Boa tarde, Carmencita, Silvia, Luciana. Então vamos começar falando que esse é o 4º mês que nós nos encontramos para falar do Sermão da Montanha. E essa parte do Sermão da Montanha, ela tem 4 passagens muito importantes, né? Que são a base do nosso estudo dessa tarde. E ele diz assim, eu vou dizer sobre 4 partes, mas eu vou dizer elas separadamente, não vou falar elas todas de uma vez não. Nós vamos ser um pouco mais objetivos, né, no encontro dessa tarde, mas não menos a nossa intenção é levar uma informação mais tranquila, sem muita correria, para que nós possamos absorver bem esse alimento que o Evangelho nos traz. A primeira parte é uma parte conhecida, né? Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. É preciso que a gente entenda que Jesus estava numa época, né, há 2000 anos, com um povo, o judeu, e precisava falar certas mensagens. Mensagens essas que naquela época caberiam muito bem a uma situação, né? Um papel, por exemplo, da mulher na época era como se ela fosse a escrava. Então os judeus comparavam a mulher na mesma linha de tratamento que comparavam os escravos e não as respeitavam de forma alguma. Além do mais, o judeu era um povo poligâmico, tanto social quanto moralmente. Então, nós hoje melhoramos muito social e moralmente quanto ao que os judeus na época tinham como base, né? Tanto social quanto moral. O 4º mandamento, que foi falado, não cometerás adultério, né? Era apenas uma forma do comportamento feminino, sendo que o homem era livre para quaisquer responsabilidades, podendo ter quantas esposas quisessem, além de ser-lhes permitido experiências sexuais com prostitutas e mulheres solteiras, e somente a mulher poderia ser julgada como adúltera, punida com a pena de morte por apedrejamento. Então, quando Jesus diz a esse povo que não cometerás adultério,
todo aquele que olha para uma mulher, então ele estava falando para os homens. Não cometerás adultério, os homens. E que toda forma de pensamento, quer dizer, quando ele fala assim, desejo libidinoso, quer dizer, o pensamento que foge à moral, né? Ele já cometeu, só de você pensar, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, ele mostra que os homens, que a intenção dos homens da poligamia, ela tinha um mal, e nesse mal residia, né, a forma como eles atuavam com a mulher e contra a mulher. É preciso que a gente tenha é preciso que a gente tenha consciência que Jesus era um homem atento ao que se passava na sociedade dele. E apesar da mensagem dele chegar para nós hoje com toda a atualidade, a mensagem dele realmente era profunda para aqueles homens que moravam lá também. Chamava muito a atenção. Então, nos dias de hoje, infelizmente, essa permissividade atinge também as mulheres. E hoje não fica somente restrito ao sexo masculino. E diz que eu baseei meu estudo todo hoje nesse livro aqui, ó, A Voz do Monte, de Richard Simonetti. É um livro muito bom, né? Que fala todo o Sermão da Montanha separado, né? Então, ele diz assim que a única maneira da gente conservar o nosso equilíbrio, a nossa paz, sem nos deixarmos arrastar pelas tendências desajustadas dos momentos atuais do planeta Terra, é levarmos muito a sério a recomendação de Jesus, aprendendo a ver no elemento do sexo oposto. Então, olha, então a ideia é essa. Olharmos o sexo oposto, quer dizer, não importa, ele não está falando para mulheres, ele não está falando para homens. Ele está falando o seguinte: nós devemos olhar para o sexo oposto, aquele que se aproxima de nós, antes de tudo, uma irmã ou um irmão que nos compete respeitar, observando acima de tudo nossa condição de filhos de Deus, chamados ao exercício da razão e à sublimação do sentimento. A mensagem de Jesus, ela é passada como um sentido de sublimem o seu sentimento, né? É, 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 Melhorem isso que está passando na cabeça de vocês. Façam de uma forma correta, porque é assim que um verdadeiro ser cresce espiritualmente, né? Quando ele consegue observar ao seu redor tudo com respeito, com aceitação, com amorosidade, com generosidade e assim vai. Chegaram aqui agora, né? A Luciana, eu já falei boa tarde para ela. Marcelina, boa tarde. Isabel, Bel, tudo bem com você? Zildinha, boa tarde. Pati, uma boa tarde para vocês e para suas famílias. O segunda passagem, né, nós vamos ter que ser um pouco mais rápidos nisso. Ele fala assim: caso o teu olho direito te leve a pecar, ele continua falando do pecado. Ele continua falando, né? Então ele falou no início, né? É, aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso. Mas aqui ele continua: se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta-a e lança-a para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos seus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. E ao contrário do que nós possamos pensar, geena não é inferno. Certo? Geena não é inferno. Boa tarde, Neide. Boa tarde, Noêmia. Um abraço para vocês, para suas famílias. Geena era um monte de lixo que ficava fora da cidade e que eram lançados, né? Os mortos, os abortos, o lixo, tudo ia para a Geena. E de tempos em tempos punham fogo naquele lixo que ficava fora da cidade. Devia ser um horror.
né? Eu nem imagino, mas a gente imagina hoje o lixão daqui, né? E o lixão como um cemitério também. Então Jesus diz, né? O que que Jesus diz com isso? Jesus diz que aqueles que se comprometem com o mal estão colocados à margem do equilíbrio e da paz. Aquele equilíbrio e paz que o nosso irmão disse ali atrás, né, Richard Simonetti. Conservar o equilíbrio e a paz sem nos deixarmos arrastar pelas tendências da atualidade. Então, Jesus diz que aqueles que se comprometem com o mal estão colocados à margem desse equilíbrio e da paz, até que o fogo depurador do sofrimento lhes restaure a primitiva pureza e lhes favoreça o reajuste. A extensão das palavras de Jesus são muito profundas, são muito mais profundas do que parecem. Isso também eu concordo. Eu estou baseando no que escreveu o autor Richard Simonetti, né? Aqui, e aqui há de se perceber que aqueles que estudam o Espiritismo, do sofrimento do espírito, que ao desencarnar encara as suas atitudes, encara a sua consciência e vê claramente o que fez de bom, o que fez de errado, e o que acertou e o que errou, né? Então, quando a gente desencarna, a gente passa por um processo de encarar a nossa consciência. E encarando a nossa consciência, nós temos possibilidade de ver aquilo que nós fizemos de correto e ver aquilo que nós fizemos de errado. E muitas vezes a nossa consciência queima, queima no sentido de sofrer, queima no sentido de arder, né, com a necessidade de refazimento das nossas atitudes. Então, nós somos naquele momento convocados a uma avaliação completa das nossas existências. Lá, naquele momento, quando nós desencarnamos, nós começamos uma verdadeira colheita, que são as consequências dos nossos desatinos, principalmente, né? Então, começa a colheita. Quando nós despertamos para essa verdadeira extensão das nossas responsabilidades, demonstramos um sincero propósito de renovação e pedimos nosso retorno, né, ao plano carnal. Isso nós, como estudantes, né, do Espiritismo, sabemos que acontece normalmente. Nós desencarnamos, encaramos a nossa consciência, separamos o joio do trigo, trabalhamos aperfeiçoando o trigo, verificando as possibilidades de corrigir, da correção, da corrigenda dos nossos erros, pedimos o retorno para o planeta Terra. E não há outra alternativa senão a corrigenda, a reencarnação. Então, a partir desse momento, né, conforme as nossas necessidades, vão começando a fazer os estudos, né, de onde que nós precisamos nascer, de que forma nós precisamos nascer, se nós vamos nascer em que família, quais serão as nossas limitações físicas, quais serão as nossas limitações mentais, né? Quem serão os nossos pais, né? Qual a condição social em que nasceremos, de que forma nós nasceremos. E a partir do momento disso, os planejamentos também tendem a dizer com quem que nós casaremos, que forma de trabalho nós teremos. Mas tudo é uma escolha que vai acontecendo. E aí o que acontece? A gente chega a uma conclusão, né, que essas escolhas, então, por exemplo, assim, cegueira, paraplegia, surdez, não são apenas reflexos, né, dos nossos erros do passado. Então, quer dizer, cegueira não é só um reflexo do nosso erro do passado. Se uma pessoa nasce com um problema físico, ela não reflete somente um erro do passado. Ela também é um recurso, né,
Um recurso de quê? De retificação, destinado a conter e eliminar as nossas tendências inferiores, tão arraigadas em nossos corações. Então, nós que encaramos hoje o Espiritismo com seriedade, enxergamos a reencarnação como uma grande oportunidade de refazimento dos nossos caminhos. Muito bem. Então, se a gente refletir que algum problema que nós passamos hoje é somente reflexo daquilo que nós fizemos no passado, nós seremos eternos culpados, não aproveitando o recurso da retificação dessa situação. É porque nós possamos retificar algo e fazer crescer algo novo no lugar, né? Então, nada disso será necessário, né, a partir dessa encarnação, se começarmos a ensaiar, ou treinar, ou trabalhar, desde agora, o bem que nós necessitamos praticar. Então, por isso que o espírito é chamado à prática do bem, né? Para não passar por esse problema de ter que olhar e falar assim, é preferível que você arranque um olho ao olho ser motivo de pecado. É preferível que você arranque a mão ser motivo de pecado. Muitos de nós hoje passamos por essas dificuldades, né? Conosco e com as pessoas ao nosso redor. Por quê? Porque nós no passado tivemos escolhas é, é, e essas escolhas não foram muito boas. E no futuro nós poderemos modificar essa caminhada se começarmos a optar pelo caminho do bem, o bem que nós necessitamos aprender a praticar. Então é um círculo assim. Praticou o bem, você começa a refazer seus caminhos. E essa mensagem de Jesus se torna compreensível para nós e aceitaremos com muito mais tranquilidade as dificuldades que atualmente e sempre aparecem em nossas vidas. O terceiro, a terceira parte do Sermão da Montanha, que nós estamos estudando hoje, diz assim: foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere, e aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Novamente, nós temos que falar que na época de Jesus, os vínculos matrimoniais eram bastante frágeis. Primeiro, que a mulher não era vista como mulher, como nós dissemos, que a mulher era vista como escrava, pela maioria das pessoas, né? E os vínculos matrimoniais não permitiam a mulher sentar à mesa com o homem, nem para comer. Ela comia com os empregados e com os escravos. Então, quando Jesus ele começa a chamar a atenção, nós temos que verificar que a atenção que ele chama também é referente às pessoas daquela época, mas tem efeitos na nossa vida hoje, largos efeitos na vida no dia de hoje. Seu Vitor, boa tarde. A Noemi eu já dei uma boa tarde. Leila Ferreira também, uma boa tarde para você. Uma boa tarde a todos, suas famílias, né? Dizemos assim que se o homem, olha como é que era a história no passado. Se o homem cismasse com a mulher, achando que ela não cozinhava bem, ele poderia dar uma carta de divórcio à mulher, uma espécie de demissão ou rescisão do contrato matrimonial, pelo simples fato dela não cozinhar bem, ou dela não estar bonita, ou dela não estar se cuidando, ou dela simplesmente desagradá-lo. Para o período, né? Porque a carta de divórcio foi criada por Moisés. E um dia perguntaram a Jesus por que a carta de divórcio. E Jesus responde, porque a carta de divórcio ela é dada pela dureza dos vossos corações. Então, quer dizer, já foi entre aspas, né, uma dádiva dada à mulher porque ela poderia se casar novamente, né? Entre aspas.
Já que o consenso geral é que a mulher não valia nada. Duvidando-se, inclusive, se ela era um ser humano. Então, nós vemos que, queira ou não queira, o homem progrediu um tanto bem grande, né? Porque a sociedade na época, ela era e deveria ser terrível para o sexo feminino. Nessa dureza dos corações inclusivos, até hoje existe, né, um grande problema. Há muitos corações endurecidos, né? E novamente repito, com o conhecimento do Espiritismo em nossas vidas, sabemos que muitas vezes, naquilo que nós falamos agora mesmo, nós firmamos com algumas pessoas no nosso passado, lá no período antes de encarnarmos, alguns, como é que fala? É, 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 Compromissos, né? E entre eles está o compromisso do casamento. Muitas vezes, pessoas que foram amigos ou inimigos no passado retornam como marido e mulher com uma necessidade de refazer determinadas caminhadas, recebendo às vezes um filho com problemas, ou sendo o marido o problema, ou sendo a esposa o problema, ou sendo ambos o problema e o filho a solução, né? Então existem às vezes vários instrumentos ali no meio de um relacionamento que envolvem encarnações e encarnações anteriores e nós não sabemos a profundidade de um relacionamento até onde ele vai. Quantas encarnações a espiritualidade está planejando fazer com que aqueles irmãos não que sejam casados para sempre, mas que pelo menos refaçam os laços de amor ensinados por Jesus. A Joyce está dizendo aqui que o ditado "você cozinha bem, já pode casar" é verdade. Olha, que, que coisa, né? Atualmente disseram isso para mim: Renato, você cozinha bem, já pode casar. Mas também assim, de dupla face, né? A gente encara e tem às vezes um sentido muito machista em alguns ditados, né? Mas eu conheço esse ditado. Eu já falei esse ditado para algumas pessoas. Ó, você cozinha bem, você pode casar, né? Sociedade machista. Então, com esse conhecimento que nós temos, com essa ideia que nós temos, que nós firmamos compromissos, né? Às vezes, você não tem uma história de A Bela Adormecida ou Cinderela, em que o príncipe chega, te dá um beijo, ou o príncipe chega e te salva do dragão. Você tem um compromisso, né? E aquelas histórias do Disney, né, que dizem assim, e foram felizes para sempre, a felicidade ali não é uma felicidade no planeta Terra, deve ser uma felicidade no mundo feliz. Ali há muita necessidade de relacionamento, há muita necessidade de ajuste de peças, há muita necessidade de diálogo diário, há muita necessidade de regar todos os dias a plantinha do amor, há muita necessidade de engolir muitos e muitos e muitos sapos, há muita dificuldade de aprender a se controlar e ser responsável e ser cordial e ser generoso, como esperamos a mesma coisa do sexo oposto. Então, nós muitas vezes planejamos antes da encarnação compromissos com o nosso próximo. A separação representa o quê? Um adiamento. Mais uma vez, um adiamento. Uma transferência de débitos para o futuro. É como se nós disséssemos: não deu, vamos deixar para a próxima, né? E acontece muito isso, né? Nós não temos aqui a pretensão de solucionar relacionamentos, de forma alguma.
né? Não temos. Às vezes, relacionamentos profundamente desequilibrados pela convivência de anos e anos. Então, nós não temos a ideia de chegar para a mulher e falar: mulher, você não pode separar, nem para o homem, homem você não pode separar. Isso é uma história de um casal, né? Que eles levem esse assunto para os psicólogos, para os advogados, para os pastores, para os padres, para os centros espíritas, que eles procurem grupos de conversa, mas que eles resolvam pacificamente algo que tem que ser resolvido pacificamente, né? Porque do ponto de vista moral e espiritual, casamento é um compromisso a ser renovado todos os dias. E é um dever, um empenho diário dos dois cônjuges, né? Antes de se falar em separação. Porque tudo começa com a carta de divórcio. Os nossos corações ainda são muito endurecidos, né? Segundo Emmanuel, a euforia dos noivos no grande dia é semelhante à do estudante que recebe o diploma do curso superior, sabe? Então, o dia do casamento é igual a formatura na universidade, diz Emmanuel, né? O estudante recebe o diploma do curso superior. É o coroamento dos seus esforços, dos seus anseios. Após a formatura, o quê? O trabalho. Aí ele vem procurar o trabalho, a dedicação, o esforço, o sacrifício, para fazer valer o quê? O seu diploma. Não é assim que funciona? Boa tarde, Washington. Boa tarde, Neidezinha querida. Eu já dei boa tarde para Neide? Não, né? No casamento acontece a mesma coisa, né? Muita alegria no início, muito empenho depois. E deve ser assim. Nenhuma casa será um lar autêntico, um oásis de bênçãos e ternuras, se não forem, primeiro, uma oficina de boa vontade e de esforço em favor da paz. Essa é a mensagem de Emmanuel, né? Que diz ainda: se bem analisarmos, verificamos que todos os problemas do relacionamento humano em qualquer lugar, principalmente no lar, nascem justamente porque o nosso coração se fecha com muita facilidade ante as manifestações do egoísmo que nos leva a exigir demais dos outros e tão pouco de nós mesmos. Exigimos muito da nossa esposa, exigimos muito do nosso marido e muito pouco de nós mesmos. Reverter esse quadro, conversarmos mais, regarmos mais, né? Tipo assim, eu vejo assim, eu vejo com muito temor a palavra DR, o termo DR, discutir relacionamento, né? Porque sempre que a DR nasce, ela nasce no final, quando uma pessoa chega para outra e fala: precisamos ter uma DR, né? Eu vejo com muito temor, porque DR é algo que não foi trabalhado no tempo necessário. Se fosse trabalhado no tempo necessário, não seria uma discussão, seria um diálogo, né? Então, com um diálogo não precisa ter uma discussão, precisa ter um diálogo. E isso salvariam-se muitas relações, né? Bom, pelo menos assim eu vejo. Boa tarde, Luiz Eduardo. Seja bem-vindo. Como é que estão as coisas? Um abraço para dona Marilene e para a família. Então, nós vamos estudar agora a parte principal do nosso estudo, que eu reservei a parte final, né, para a gente conversar sobre o sim, sim, não, não, que seria o tema, o último tema a ser estudado dessa tarde. E está escrito assim: ouvistes também o que foi dito aos antigos: não perjurarás. Perjúrio é mentira, não mentirás, né? Mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis, em hipótese alguma, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça,
porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que se passa disso vem do maligno. Nós vamos comentar, a maior parte, nós precisamos reservar esse tempo para conversar sobre isso. Muito importante, né? E espero que seja bem compreendido, né? Uma parte é bem compreendida e será bem compreendida, e esperamos que a outra segunda parte seja também compreendida. Espera aí. Este mandamento que Jesus se baseou é no segundo mandamento, que diz assim: não pronunciareis em vão o nome do Senhor. Tá? Então os judeus tinham na tábua dos 10 mandamentos o segundo mandamento, que é: não pronunciarás em vão o nome do Senhor. Então eles não poderiam chegar e falar: eu juro por Deus, porque eles estariam pronunciando em vão o nome de Deus. Então Jesus diz: não, de forma alguma. Eles começaram a falar assim: ah, então tá. Se eu não posso falar eu juro por Deus, eles passaram a utilizar outros substitutos, como assim, eu digo assim: juro pelo templo de Jerusalém, eu juro pelo céu, eu juro pela terra, eu juro por Jerusalém, eu juro por Moisés, eu juro pelos profetas, etc. Hoje a gente ouve muito gente jurando até pela minha mãe. Nossa, eu juro pela minha mãe morta, tadinho da minha mãe, que não tem nada a ver com a história. E nós, às vezes, usamos esse sentido, né? Duro de falar, eu juro, não sei o quê. Por quem? Por quem? Aí nós vamos estudar o início dessa coisa. Que vai chegando. Que esse é um dos ensinamentos mais profundos de Jesus. De verdade. Esse é um dos ensinamentos mais profundos de Jesus. É, Então Jesus diz assim, taxativamente, que não se deve jurar de forma alguma, porque tudo no universo é obra de Deus. Se jurarmos por alguém ou por alguma coisa, indiretamente estamos jurando por Deus, porque nós estamos envolvendo o nome dele. Se você jurar pela terra, não foi Deus que criou a terra? Se você jura pela terra, você está jurando por Deus, porque não foi Deus que criou a terra. Se você está jurando pela felicidade de não sei de quem, você está jurando por Deus. Então, o que quer dizer é que nossas palavras devem ser sempre verdadeiras, onde um sim significa um sim e o não significa um não. Simples assim. Seria simples assim se não fosse o contrário. Né? Por quê? Porque se nós precisamos envolver um juramento nessa história, quer dizer que pessoas mentem. Que nem sempre falamos a verdade, e quando o indivíduo torna um hábito a mentira, não merecerá crédito, pois que está precisando jurar para ser acreditado. Seja que esteja jurando por Deus, pela terra ou pelo céu. Se você chega para alguém e fala, eu juro, você está julgando que a outra pessoa pode pensar que você está mentindo. Porque você, se estiver jurando, você pode ser passível de mentir também, porque você não estaria jurando. E ao contrário, vice-versa também acontece isso. Então nós temos hoje, visivelmente, a história do Dr. House, né? O Dr. House, na série de filmes, né? Que passava na televisão, hoje ainda passa, mas não sei que canal mais, não assisti. Ele tinha um lema, né? Um lema do Dr. House era incrível, pessoas mentem, né? E infelizmente mentem mesmo, né? Pessoas mentem pelas mais variadas situações e pelos mais variados motivos, né? Mentem para esconder uma falta, tipo assim, quem quebrou o vaso? Eu não quebrei o vaso. Só tem ele na casa? Tudo bem.
para disfarçar um vício. Eu não fumo, não. Eu peguei o cheiro, foi dos meus amigos, né? Para explicar um atraso. O ônibus furou, o pneu furou, o ônibus atrasou, né? Para justificar uma omissão. Essa é muito moderna, né? Justificar uma omissão, né? Aí falou assim: você não viu minha resposta, não? Eu mandei pelo zap. Eu enviei. Deve ser problema do WhatsApp. Você não respondeu, mas usou o zap, culpou o zap. Você mentiu. Isso para justificar uma omissão. Para livrar-se de alguém, diz que eu não estou, né? Mentir, segundo o nosso irmão Richard Simonetti, que eu baseei no texto, no livro dele, O Sermão do Monte, tem muito a ver com imaturidade, né? Tem muito a ver também em não assumir a responsabilidade pelos seus atos, ou então tem muito a ver com comodismo, ou então por embotamento. Ele diz esse termo, eu fui procurar no dicionário. Embotamento seria perda, né? Embotamento da consciência, perda de consciência. A pessoa que já perdeu a consciência e não liga se está mentindo ou falando a verdade. Ele já é um mentiroso contumaz, né? Então, exemplos não faltam na sociedade moderna quando vemos o quê? Propagandas dizerem que produtos não fazem mal à saúde. Bebidas, cigarros, alimentos de duvidoso valor nutritivo não fazem mal para nós. Já se mente tão à vista, né, dizendo que uma bebida vai fazer bem, quando nós sabemos que uma bebida pode levar a um vício do alcoólico. Um cigarro pode levar-se a um vício da nicotina. Um simples macarrão que você cozinha pode te dar como é que fala? Pode te levar a pressão por causa do sal contido naquele macarrãozinho, que é um saquinho desse negócio aqui com 300 quilos de sal. Um refrigerante de 300 ml, metade dele é açúcar. Qual diabético que não resiste? Então, nós vemos mentiras chegarem em nome do dinheiro para nós todos os dias. Onde está o sim, sim de Jesus? Onde está o não, não de Jesus? Não coma isso, não faça isso. É assim, sim. Mentir gera dinheiro. Dinheiro gera economia. Então, mintamos. E nós recebemos todos os dias, cargas e cargas de mentira das pessoas que chegam através da imprensa dizendo que pode isso e não pode aquilo. Então, esse é um dos profundos ensinamentos que teriam de ser, né, estudados, não só pelos seres humanos quanto àquilo que nós fazemos, mas como a sociedade aplica em cada um de nós, né? Mentiras em nome do dinheiro. É verdade, em nome do dinheiro. Então, o pior é que nós aceitamos essas mentiras, elas são consumidas, né? Eu tomo esse refrigerante que tem gosto dele, né? Meio quilo de açúcar. Eu não como o macarrão que me deixa, né? Que me deixa mal, mas é porque eu não gosto do sabor salgado daquele negócio. Mas eu como coisas que eu não deveria comer, mas que a propaganda diz, né? Adoro aquelas fritas que vem numa caixinha assim, que é sal puro, né? Por quê? Porque minha hipertensão adora. Eu também adoro junto com a minha hipertensão. Adoro aquele refrigerante escurinho, que eu não vou falar marca nenhuma. Adoro aquele refrigerante escurinho, né? Que vem cheio de doce, né? Porque minha diabetes ama aquilo. Nó! É bom demais. Sem a mentira, não haveria adultério. Sem a mentira, não haveria comerciantes desonestos. Sem a mentira, não haveria políticos hábeis em iludir o povo. Sem a mentira, não haveria fofocas, boatos maliciosos, nem comentários maldosos. Principalmente, sem a mentira, haveria mais confiança entre as pessoas. Confiança, discernir entre a verdade e a mentira. Quando nós conseguimos discernir, já é algo muito
muito útil, né? É tipo assim, nós já estamos chegando num estágio que poucas coisas nos enganam, né, Ju? Poucas coisas nos enganam, assim, tipo, você percebe que ali atrás tem uma mentira. Você percebe que ali atrás pode haver uma honestidade. O pior é que a gente não pode confiar. Pode haver uma honestidade. Então, sem a mentira haveria mais confiança entre as pessoas, virtude tão escassa atualmente. Principalmente quando essa desconfiança envolve o relacionamento familiar. E começa na família, né? E a verdade, né, né, devemos cultivar a verdade em nome do equilíbrio e da paz, que nós estamos conversando todo momento. Equilíbrio e paz, equilíbrio e paz. Cultivar a verdade em nome do equilíbrio e da paz, em favor da confiança e da paz entre os homens. Foi o cultivo da verdade que fez com que os cristãos, no momento em que eles eram inquiridos lá no circo de Roma, a negar o Cristo, eles dissessem: se você negar, você vai embora. Se você não negar o Cristo, você vai ser queimado. E eles preferiam ser queimados. Por quê? Porque eles tinham valor e davam valor à verdade. Doesse a quem doesse. Em quem doesse. Ou a quem doesse. Não sei o português correto. Foram esses irmãos lá no circo de Roma que fizeram valer a verdade. Renegue o Cristo e não morrerás. E eles não renegavam. Eles morriam em nome do Cristo. Agora que nós aceitam viver em mentiras, sim, Luiz. É em nome por medo da solidão. Solidão e carência, eu acho que seria assim interessante que a gente estudasse é, 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 profundamente, sabe? Eu tenho uma ideia, né, de que nós deveríamos fazer estudos quanto aos males que atingem a humanidade, que tantas pessoas vêm trabalhando, né, como eu trabalho, em consultórios de psicoterapia. Tem anos e anos que eu faço terapia 2 vezes por semana para combater justamente esse medo, né? E o medo da solidão ou a carência afetiva, ela faz com que muitos mintam, né? Infelizmente. Mas isso é assunto. Eu vou falar um pouco de mim, né? Eu vou falar um pouco de mim. Mas não vou falar o profundo de mim, não vou contar um caso para vocês. A Neide gosta de historinhas, né? É... Ah, não. Primeiro eu vou contar sobre o que é o sim e o que é o não, né? Tipo assim, nós dizemos sim quando queríamos dizer não, ou vice-versa. O que é também uma mentira, né? Porque além dessa mentira que nós contamos para os outros e os outros contam para nós, esse fato de mentirmos para nós mesmos por medo, nós fazemos isso o tempo todo, sabe? O tempo todo. Eu conheci uma palavra que vai entrar muito no tema dessa tarde. Essa mentira para nós mesmos. Ela não existe no dicionário. Ela foi inventada há alguns anos por uma pessoa, um pastor, talvez, eu não sei o nome dele. Eu não sei o nome do pastor, se ele é pastor ou se ele não é. Ele chama Caio Fábio. Eu chamo ele de Caio Fábio. Eu não sei se ele é pastor ou não. Eu sei que ele vem das igrejas protestantes. E diz assim, que a palavra chama-se bondadismo, né? Bondadismo seria o oposto de bondade. Bondadismo seria uma doença, bondade seria uma virtude. Mas eu começo comigo.
Eu estava na Pedro II, descendo, saindo do bairro Castelo, indo para o centro da cidade. Quando eu cheguei ali na marginal da BR, estava descendo, eu dei um sinal para a esquerda e um carro buzinou alto, buzinou alto para alguém. E eu no meu susto daquela buzina, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: o que que eu fiz de errado para o cara estar buzinando para mim? Aí eu olhei, eu estava parado entre um carro e outro, encostado esperando o sinal abrir, e imediatamente uma vozinha disse: você não fez nada de errado. Que sentimento de culpa é esse que você está sentindo? O cara buzinou para outro cara. Isso é um diálogo na minha cabeça. O cara buzinou para outro cara e você achou que é para você. E já disse assim: o que que eu fiz de errado dessa vez? Porque o termo que eu usei não foi esse. Mas digamos que eu disse isso. O que que você fez errado dessa vez? O que que você fez errado dessa vez? Aquilo parou na minha cabeça e eu levei para o psicólogo, Rosa. O meu plano de saúde, graças a Deus, paga, né? O psicólogo não gosta não, porque ele recebe muito pouco. Ele é bem sincero na hora dele falar comigo. Ele assim, ó, eu faço para você, mas o plano de saúde paga muito pouco para mim, né? Mas eu faço. E essa foi a forma da gente encarar, sinceramente, uma terapia. E eu levei para o psicólogo e estudei essa minha reação, né? Eu juntei essa minha reação daquilo, o que que eu fiz errado dessa vez, dizendo que para tudo eu perguntava, tudo que me falava eu dizia: a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, né? Então eu juntei essa minha reação a muitas outras reações que eu já sabia que eu tinha, né? E que durante a terapia vão aparecendo, né? Você tem coisas que você traz de relacionamentos lá de criança e você vai trabalhando aquilo e você descobre que você se sente muito culpado, né? Mas você não sabe de onde nasce essa culpa. Porque nós carregamos uma culpa ancestral, mas nós não sabemos se essa culpa ancestral, nós não sabemos as atitudes que nós tomamos para nos sentirmos tão culpados assim. Ou então, por atitudes que alguém nos educou a sentir culpa, né? E eu lá carregando essa culpa, que muitas vezes eu não sabia de onde vinha, né? E aí eu vi que eu substituía a culpa por atitudes de bondade. E que eu era um doente da bondade. E que eu cometia o bondadismo, né? Eu descobri então que eu carrego culpa e por carregar culpa eu compenso essa culpa, fazendo atos de caridade, atos de bondade. Para quê? Para diminuir, minorar esse sentimento que eu trago arraigado em meu íntimo e que muitas vezes é de vidas passadas e eu nunca vou saber o que que é. Então, entra muito no assunto de dizer sim, sim, não, não. Principalmente as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes uma pessoa pede, faça isso. E você faz, querendo dizer não. Mas você não pode dizer não, porque senão a sua máscara de bonzinho cai. Né? A sua máscara de bonzinho se desfaz. E você tem um ensinamento, seja se eu dizer sim, sim, simples assim, ou não, não, simples assim. Né? Essa culpa que eu sei de onde nasce, de vidas passadas, faz de mim, né, uma pessoa que usa o bondadismo. E Jesus ensina, seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno. Então, o maligno não moraria dentro de nós, então? E eu trouxe a ideia do próprio Caio Fábio dizendo o seguinte: bondade é uma virtude, bondadismo é uma doença. Bondade é a qualidade do que é bom e é a ação do ser bondoso em favor dos outros.
mas sem autoaniquilamento ou dependência no processo. Bondadismo é o pretexto da bondade a serviço do que é mal, tendo no bondoso uma presa da sua dó em relação ao que é mal. Quer dizer, você tem como motivação o bem, mas com isso está fazendo mal. E ele diz que é um mal que ele já sofreu, porque ele dava ao filho dele tudo o que ele achava que era amor. E era somente sim, 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 sim. Mas ele descobriu que ele estava perdendo o filho dele. Por quê? Filhos também precisam de não. Mas ele estava sendo bonzinho com o filho, achando que ser bonzinho provaria ao filho que ele é uma pessoa boa. Então ele diz que o meu amor era cheio de bondadismo. E se eu continuasse com meu filho desse jeito, eu o mataria. Assim, aprendi a amar de um modo que antes eu não amava. Meu amor era sempre dádiva, nunca supressão. Sempre um acréscimo, nunca uma privação. Sempre supunha que o outro reagiria bem ao bem, sem saber que nem todos são assim. Que certos indivíduos precisam aprender o bem pela via da disciplina, que produz caráter e resistência ao sofrimento. Que há muitas formas de amar, mas o amor é sempre o mesmo. Mas em cada situação da vida, o amor tem que se expressar na sua face e ação apropriados. Do contrário, é o bondadismo que está em ação, fazendo o mal com a motivação do bem. Assim, nós devemos muitas vezes fazer o que Emmanuel diz na lição número 80 do livro Pão Nosso, que diz: o não e a luta, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Eu não quero terminar com o texto sem antes explicar o que ele estava dizendo aqui. Ele estava dizendo o seguinte, que muitas vezes nós queremos, e ele explica isso muito nos vídeos dele, nós queremos educar melhor que nossos pais nos educavam, né? Então, nós começamos a dar aos nossos filhos tudo aquilo que nossos pais não nos davam. E às vezes, nós damos aos nossos filhos coisas que nem deveríamos dar, achando que nós devemos melhorar aquilo que nossos pais nos davam. E nossos pais nos davam disciplina. Nossos pais nos davam corrigendas. Nossos pais, às vezes, nos davam aplicação de penas pelos nossos maus comportamentos, mas que no mundo moderno levou-se a ideia de que nós devemos melhorar a forma, né? Não se sabe por quê. E ao invés de darmos bondade, nós corremos o risco de estar dando aos nossos filhos bondadismo. Porque nós deveríamos dizer não aos nossos filhos em determinados momentos e damos sim aos nossos filhos em determinados momentos. E que às vezes nós damos não aos nossos filhos quando deveríamos dar sim. Nós estamos desequilibrando a bondade, o prato da bondade. Ou às vezes excedendo ou não, ou às vezes excedendo sim. E Emmanuel diz exatamente isso que o padre diz. Oi tia, benção. É o Ronan. É porque o Ronan é meu primo e falou que mamãe tá te acertando. Tia, benção, viu? É, eu tô concentrado aqui, mas um beijo pra senhora, tia. Minha tia Darcy. É, ama de acordo com as lições do Evangelho. Mas não permitas que o teu amor... Eu dei, Ronan, pode ficar tranquilo. Um alô pra tia Darcy. Um beijo pra ela. Mas não permitas que o teu amor se converta em aguilhão, em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo o possa criar,
perturbações e vícios para o caminho alheio. Não deixes que o teu amparo, olha, você está amparando, mas está criando perturbação e vício. Eu dei tanta a uma pessoa que ela se tornou preguiçosa e não trabalha mais. Isso é criar, né? É perturbação na vida de uma pessoa. Então ele fala: atende ao que com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Então, se você pode atender a quem me pede, cuidado para não ser leviano e dar, ou insensato, e dar alguma coisa que você não possa dar. Abre as portas do acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não esqueças a educação dos companheiros para a felicidade real. E a educação dos companheiros para a felicidade real não vem através, muitas vezes, da facilidade da vida. Vem, às vezes, com a dificuldade da vida. Porque se aprende muito mais nas dificuldades do que nas facilidades. Tenhamos consciência disso. Né? Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, ser leal e sincero em tuas atitudes. Lealdade e sinceridade. Delicadeza e cordialidade. Sem deixar de ser leal e sincero. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não em determinados setores da luta humana é mais construtivo. Mais construtivo. Se a vida, gente, é igual dizem, né? Se a vida te dá limões, faça uma limonada. Aproveite aquilo que a vida está te dando. Não queira que alguém te substitua, às vezes, o limão por laranja porque é mais doce. Porque não ensinará você a fazer uma limonada. Porque você não precisará de açúcar para tomar a laranjada, a laranja. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Então, se o filho requisita tudo no caminho, isso é perda de tempo, ele vai ter que voltar de novo. E, por vezes, a própria vida, ele vai ter que fazer de novo. Diz Emmanuel, né? Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Nem com bajulação, nem com aspereza. Com equilíbrio e paz. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Porque dizer um não a um filho, gente, às vezes é necessário. Porque senão você está deseducando o filho. Nossa, nossa, meu pai me disse tantos nãos, minha mãe me disse tantos nãos, né? Aqui a tia Darcy tá de prova. Nossa, que, né? A gente aprendeu mais no não do que no sim, né? Muitas vezes é preciso, então, contrariar para que o auxílio legítimo não se perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. Negativa salutar. O que dilacera é o tom contundente na qual é vazada. O que machuca é o tom, não a forma, não a necessidade de ser dito ou não, o tom que usamos. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. Então, Emmanuel termina o texto, e nós já terminamos agora, porque passamos de 1 hora, desculpa. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrar que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Jesus disse muito não. Jesus disse muito não a pessoas que não poderiam ser curadas. Tá bom? Vamos agradecer a Deus, novamente pedir por todos esses irmãos que se encontram nos hospitais, doentes por esse momento de pandemia, mas que encontram em seus corações também a doença do espírito. Que a luz do nosso Mestre chegue a todos nós, levando os nossos lares
um conforto, a paz e a confiança em um futuro melhor. Que nós possamos, Senhor, ter a tua luz em nossos lares, em nossos corações, em nossos pensamentos. Que os nossos sentimentos sejam banhados também por essa luz que nos ilumina a todos. Muito obrigado, agradecemos. E que a nossa mentora espiritual, irmã Lúcia, possa chegar em nossos lares, levando a sua luz, a luz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Muito obrigado. Tia, e a todos, um abraço, tia benção. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Amém. E desculpem as pessoas que eu não disse oi. Muito obrigado.